Eu vou Dimas, pedir para vocês. Dimas, vocês. só uma Oi? coisinha. Será que tem como você gravar a aula? Porque tem alguns alunos que não conseguiram vir, aí eles pediram para te pedir para gravar a aula. Tá. A aula, então, gente, ela está sendo gravada. Eu vou postar ela no Classroom, tá? Igual eu fiz das últimas aulas, né? Então, ela vai ser postada no Classroom para nós aqui, logo após a finalização aqui. Mas, pessoal, o objetivo nosso hoje, né? O tema no nosso caso aqui hoje é logaritmos, né? A princípio parece ser uma matéria aí, assim, como as outras da matemática, os alunos normalmente acham abstrato, ficam pensando em onde eu vou usar isso na minha vida. A gente vai ver hoje aqui no histórico e nas aplicações modernas que existem vários lugares onde é utilizado esse logaritmo. A gente vai ver aqui na história aqui que começou com as dificuldades que o ser humano tem. O ser humano ele é danado. O que ele faz? Se ele tem dificuldades, ele arruma meios, ferramentas para facilitar a sua vida, né? O logaritmo ele veio aí para facilitar a vida antes das calculadoras, né? Então, até 1970, em torno de 1970, não existiam essas calculadoras, né? Os calculadores aí não existiam, nem do celular, não era tão assim à mão igual é hoje, né? Então, um meio que o ser humano arrumou para facilitar a sua vida, facilitar os cálculos, era através dos logaritmos. A gente vê um pouquinho aqui da história dos logaritmos. A primeira pessoa que pensou em facilitar a vida aqui com relação a essa estratégia que foi usada no logaritmo foi o Arquimedes aqui, ó. Você pensar o Arquimedes aí, 287 anos antes de Cristo, ele seria um dos pensadores aí que ajudou a ter a base aí para a construção dos logaritmos que é hoje, né? Se eu olhar aqui, eu coloquei uma tabelazinha, mas para que serve esse logaritmo então? Se eu tiver que operar números muito grandes, né, coisas astronômicas aí, ou números muito pequenos, com muitas casas decimais, aí justificava, aí que foi a origem da criação dos logaritmos. Por que ele facilita? Ele transforma multiplicações em somas. Igual se eu quiser fazer 32 vezes 512, igual está aqui, ó, 32 vezes 512, aí o que ele fazia? Em cima aqui ele colocou uma progressão aritmética, os números, né, em ordem crescente, e embaixo colocou em PV aqui, ó, o produto, né, 2, 4, 8, cada um aqui sendo o produto do outro. E os números naturais aqui como sendo a PA, né? Cada um a soma do anterior mais a razão que é 1. Aí o que acontece? Se eu quiser multiplicar 32 vezes 512, olha como o Arquimedes aqui era genial. Ele somava só 5 mais 9, que dá 14. Ele ia lá na tabela, lá no 14, e via quanto que dava. Bem assim, de forma intuitiva e rápida. Eles faziam cálculos lá enormes. Para vocês terem ideia, o Arquimedes aqui, ele queria contar os grãos de areia da terra. Olha para você ver. Como é um número muito grande, ele tinha que fazer uma tabela para isso. Então ele transformava multiplicações em soma, em soma. Aí olhava lá na tabela e via que número que dava. Então antigamente eram publicados vários livros só de tabela para ver qual que seriam os resultados. Quem foi o precursor disso aí foi o John Napier. Olha você ver, esse cara, Napier, eu não sei como é que pronuncia direito o nome desse gênio matemático aí, ó, do século VII. Então, no século VII, veio ele aí para fazer essas tabulações aqui de números, de multiplicação de números muito pequenos ou muito grandes. Daí que surgiu as tabelas de logaritmo, né? Mas antigamente, onde que eram usados esses cálculos, né? Esses cálculos enormes? Nas grandes navegações, porque tinha que definir rotas, né? Qual seria o menor caminho entre dois pontos, tinha que fazer cálculos, aí usava os logaritmos.
Usaram essas tabelas aí enormes aí. Na astronomia, né, distância de planetas, distância entre galáxias, tamanho de planetas. Então usaram essas tabelas aí. Os cientistas, então esse Neper aqui, vamos dizer assim, ele deu uma base, ele aliviou o trabalho braçal. Eu gosto de falar que quando você tem que fazer muita continha, é chato. Imagina você multiplicar 1,345 vezes 100,982. Nossa, isso aí era uma exaustão. Aí com essas tabelas, transformava esses produtos em somas, aí de forma que gastavam semanas para calcular os cálculos, em minutos, horas, terminava, né? Graças aos logaritmos. Engenheiros, construtores, né? Usaram também esse logaritmo aí. Né? Alguém quer fazer alguma pergunta sobre essa história aí do logaritmo? Não. Que eu acabei de falar? Eu gosto de falar um pouquinho da história, porque assim, hoje não justifica, pessoal. A gente fica fazendo muita continha, igual era antigamente. Você pegava uma lista com centenas de atividades ali para você fazer, né? Só eu chamo de serviço braçal. Hoje a calculadora, hoje os aplicativos, o computador, está aí para favorecer. Então, cada vez mais a gente vai deixar de fazer esse serviço aí manual, braçal, e vai abrir mão aí aos aplicativos. E nas minhas aulas eu quero assim estar implementando ao máximo, igual conversei com meus alunos na aula presencial da semana passada, gostei muito da semana passada, agradeço aí aos alunos que foram de forma presencial, foi muito produtiva a aula, né? A gente usou lá o celular, calculador científico, vai usar sim esses recursos tecnológicos, sempre a fins educacionais, vamos usar, vamos baixar aplicativos, devagarinho aí a gente chega lá. Vamos lá, né? Deixa eu tentar mudar aqui, a live não está mudando. Depois você fazer um exercício de logaritmo para eu ver como é que funciona novamente. Pô, a gente vai resolver aqui ao longo da aula os exercícios logarítmicos. Eu gosto de falar um pouco da história primeiro, Pedro, para vocês verem que sempre surgem as ferramentas de acordo com os problemas, né? E no caso, o logaritmo veio para esses cálculos braçais aí, esses cálculos complexos aí, né? O objetivo da aula de hoje é a gente falar um pouco da parte manual, a gente vai fazer aqui manualmente aqui esse cálculo logarítmico, só que por que é importante você saber de forma manual os básicos aqui? Porque dentro aqui da programação da calculadora ou do celular tem embutida essa tecnologia, então a gente vai fazer manual aqui. Daqui a pouquinho a gente já vai fazer alguns exercícios. Eu agradeço aí ao Pedro aí fazer colocação. Quem quiser interromper essa aula, pode ficar à vontade, porque essa aula não é minha, a gente vai construir juntos o aprendizado, né? Então a aula é nossa. Eu até pedi aos alunos lá para sugerir vídeos no mural. Então a gente vai construir o conhecimento aí juntos, né? Não é o Dimas não sabe nada, o Dimas ele vai aqui com vocês aqui e a gente vai aprender juntos. Pessoal, hoje, só para vocês terem ideia por que estudar logaritmo. Aqui tem a imagem, que não sei se deu para identificar, é de uma turbina de um avião. Vocês têm ideia, para fazer a análise de vibração dessa turbina, a turbina gira quase 50.000 RPM. Se não tiver tudo bem regulado, você pode vir o quê? Esperar esse equipamento falhar, você pode ter uma queda de um avião, né? Uma queda de um avião aí. Está dando para você ver a imagem aí? Sim. Então, aí os equipamentos aí que envolvem logaritmos na sua construção, então uma análise de vibração, por exemplo, de uma turbina. Aqui tem a imagem de um altímetro. O que o altímetro faz?
ele converte a pressão atmosférica, que é a camada de ar ali, em altitude. Quem faz isso é com escala logarítmica. Olha para você ver como que é importante então o estudo logarítmico. No altímetro do avião, para ver quantos pés de altura que está, é usado o logaritmo para isso. Quando você está escutando seu ouvido, as ondas, as perturbações nas ondas aí, elas vão em escala logarítmica. Então, quando você faz um exame aí na sua audição, o gráfico está sendo gerado ali graças ao logaritmo. Na química aqui tem uma escalazinha do pH. pH para ver o quão ácida ou básica é uma substância. Para ver isso, é usada a escala logarítmica. Terremotos, abalo sísmico. Para você conseguir medir ali em quantos graus na escala Richter que está um terremoto, usa-se a escala logarítmica para conseguir medir essas oscilações aí nas placas tectônicas. Matemática financeira, eu quero saber em quanto tempo que eu vou atingir 100 mil reais se eu colocar X valor na poupança. Logaritmo. Pessoal aí para fazer datação de fósseis. Aqui tem a imagem de um dinossauro aqui. Então, quando eles vão nesses parques aí e quer saber a data de um fóssil, ele vê o decaimento do carbono 14, ele decai de forma logarítmica. Aqui foi só o quê? Alguns exemplos da utilização dessa ferramenta aí que é muito utilizada. Então, pessoal, só um exemplo de como que usa hoje e como que usou antigamente. Alguém quer fazer alguma pergunta? Porque a gente vai entrar agora na parte, vamos falar assim, braçal, na parte das contas do logaritmo. Alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Ô, Dimas, como é que funciona da escala do pH? Como é que entra o logaritmo? É porque os números são muito grandes, né? Vamos supor 10 elevado a 14, 10 elevado a 15, então são milhões. Aí, vamos supor, um varia uma coisa, a hora que muda de escala, ia variar muito. Aí, para converter esses números muito grandes, fizeram a escala. Não sei se eu consegui te responder, mas é porque a variação de um para outro, para ver se um é ácido ou é base, e cada uma dessas mudanças aqui, a variação é muito grande, sabe? Então, para você não falar, um era 1000, o outro já era 1 bilhão. Porque altera muito, né? Aí faz a escala, 1, 2, 3, 4, para ficar mais fácil você quantificar e especificar se uma substância é ácida ou básica. Respondi, Ana? Respondeu, obrigada, viu? E o logaritmo, ele é assim, parece ser uma coisa abstrata, mas não é, pessoal, não é. Então, embarcado aí nos computadores, embarcado num site de busca, né? Você vai lá no Google lá e coloca lá qualquer coisa lá. O site de busca, ele usa logaritmo para localizar uma agulha no paeiro. Então, o Google ele faz isso também. Então, é fascinante, é muito bacana esse logaritmo aí. Tá? É muito usado, muito. E caso que a gente não se detém aí, por que a gente estuda, né? Então, vamos lá, vamos entrar nos estudos propriamente dito. Definição, pessoal, o que é logaritmo? Eu coloquei aqui o PET, pessoal, como apresentação, para a gente ter um norte, né? Vocês têm um PET aí para estar usando. Mas o logaritmo é como se fosse uma nova operação. Então tem a operação de soma, a operação de subtração, a operação de divisão, a operação de multiplicação. Tem também a operação de potenciação e logaritmação. Então, o logaritmo é só mais uma operação matemática aí. Então, o logaritmo é o inverso da forma exponencial.
Então, se eu tenho log, como que eu leio isso? Log de P na base B, por exemplo, na base B, então sempre aqui eu leio dessa forma, log de P na base B é igual a A. O que eu estou falando? Se eu elevar a base no logaritmo, então o logaritmo é um expoente. O logaritmo é um expoente. Se eu transformar isso aqui numa potenciação, porque o inverso da logaritmação do logaritmo é o expoente. Então eu estou falando aqui que qual que é o expoente, não sei se está dando para ver aí, qual que é o expoente que eu coloco numa base, então o A aqui vai ser o logaritmo, que vai dar o logaritmando, que é o P ali, que é a potência no caso. Essa é a definição de logaritmo. De expoente, que eu coloco na base, que dá o logaritmando. Transformando aqui na potência, é como que esse B empurrasse o A aqui para o expoente, cada B elevado a A é igual a P. Ficou clara essa explicação? Do que é o logaritmo? É uma operação que é o inverso da potenciação. O logaritmo é um expoente que eu coloco numa base para dar o logaritmando. Quando eu vou logaritmar um número muito grande, eu vou descobrir uma base, quando eu vou descobrir, por exemplo, o logaritmo da potência muito grande, o que eu vou pensar? Qual que é o expoente que eu vou colocar numa determinada base que vai dar esse número? Ficou claro ou não? Responde para mim, por favor. Eu acho que quando você resolver o exercício vai ficar melhor. Eu também acho, porque Não, ok. Ô, Dimas, Oi. eu não sei se você já preparou o exercício, mas eu acho que você podia resolver os exercícios do PET. A gente vai resolver os exercícios aqui do PET também. Eu estou explicando não. aqui a parte teórica, Ah, nem tá. foi na aula essa semana. A gente começou de forma presencial esse estudo aí do logaritmo, né? Aí eu vi lá que o pessoal lá presencial lá, assim, ele aprende muito mais. Mas a gente eu vou resolver aqui os exercícios do PET aqui com vocês também, tá? Vou Tá resolver. bom. Eu agradeço aí as dicas aí, tá? Mas alguém quer fazer algum comentário, alguma pergunta? Beleza. Pessoal, então aqui de forma prática para a gente entrar nos exercícios lá, depois a gente vai entrar nos exercícios. Por exemplo, se eu tenho aqui, para mim identificar o que seria o logaritmo de 27. De 27. Ao final dessa aula aqui, a gente vai fazer tudo aí usando a calculadora, o celular, né? De 27 na base 3. Como é que eu resolvo isso aqui? Normalmente a gente coloca aqui uma letra qualquer, pode ser A, pode ser X. Vou colocar aqui X, por exemplo. Quando eu estou descobrindo logaritmo, então, eu estou querendo saber que número que eu vou elevar essa base do logaritmo aqui, que vai dar o logaritmando. Então, 3 elevado a quanto que dá 27? No PET tem um errinho, ele colocou aqui 81. Alguém percebeu esse erro? No PET? No PDF do PET? Eu não tinha entendido muito bem o que era matéria, então eu nem... Mas então, lá ele colocou 81, mas 3 elevado ao cubo é 3 vezes 3 vezes 3. Então, 3 vezes 3, 9 e 3, 27. No PET aí ele colocou 81. Então, no PET tem um erro aqui, tá? Então, na verdade, dá 27. Outro exemplo aí de um logaritmo, então, para a gente fixar essa parte aí, Então, eu estou querendo calcular log de 1 em qualquer base. Log de 1 em qualquer base aqui, a gente vai ver que dá zero. Por que dá zero? O logaritmo é que número que eu vou elevar a base que vai dar o logaritmando. Então, esse logaritmo é zero. Porque qualquer número elevado a zero dá 1. Então, repetindo, cálculo de logaritmo de 1 em qualquer base vai dar zero. Beleza. Outro exemplo aí de um logaritmo aí, para a gente resolver o exercício aí. Eu tenho log de 64 na base meio.
que eu estou querendo saber? Que número que eu vou elevar a base, que no caso a base aqui é meio, que número que eu vou elevar esse meio, esse é meu logaritmo, que expoente que eu vou elevar uma base, que vai dar 64. Esse é o objetivo. A estratégia que a gente usa aqui é fatorar o número para igualar as bases. Então, 64 fatorado, 2 vezes 2 é 4, vezes 2 é 8, vezes 2 16, vezes 2 32, vezes 2 64. Ou seja, 2 elevado a 6 é igual a meio elevado a x. Uma forma aqui de igualar aqui as bases aqui, ó, eu enxergo que meio é o inverso de 2. Então, se eu inverter aqui e colocar 1 sobre 2, tem uma regrinha na matemática, quando eu inverto aqui o número aqui, ó, o expoente fica negativo. Então, aqui vai ficar menos 6. De forma que meio elevado a menos 6 é igual a meio elevado a x. Agora sim, ó, as bases são iguais. Eu posso falar que meu expoente que eu vou elevar a base é menos 6. Então, meio elevado a menos 6 vai dar o logaritmando, que é o 64. Meio elevado a menos 6. Isso é logaritmado. Isso é logaritmo. Ficou claro? Aqui a explicação? Você pode explicar essa de novo, por favor? Vou mais devagar então. Então, eu quero... Meu objetivo, descobrir o logaritmo de 64 na base meio. Esse é meu objetivo, achar que número que eu vou elevar ao meio, que número que eu vou elevar ao meio que vai dar 64. Isso é logaritmando. Então vamos escrever isso, 64 que é o logaritmando aqui, vai ser igual a meio elevado a x. Então, quando eu quero resolver logaritmo, o inverso dele é a potenciação. Eu resolvo a potenciação, eu acho o logaritmo. E assim é de forma inversa também. Se eu tenho a potência e quero resolver o número, eu resolvo aqui o logaritmo. Então, beleza. Então, o que acontece? Toda vez a base aqui, ele vai empurrar aqui o número que tiver aqui, no caso foi o x. Até aqui montar isso daqui, alguma dúvida? Sair do logaritmo e montar a potência? Acho que não. Acho que essa parte todo mundo entendeu. Beleza. Então, a estratégia para resolver isso daqui é igualando as bases. Então, eu vou fatorar o 64. Aí eu vou fazer 64 por 2 dá 32, por 2 dá 16, por 2 dá 8, por 2 dá 4, por 2 dá 2, por 2 dá 1. Isso vai ser o quê? A hora que eu multiplicar vai ser 2 elevado a 6. Então, eu fatoro o 64. É igual a meio elevado a x. Meu objetivo é deixar as bases iguais para me resolver isso daqui. Então, o que eu vou fazer? Eu vou inverter isso aqui. Quando o número é inteiro aqui, eu inverter a fração, era 2 sobre 1, vai ficar 1 sobre 2, eu troco o sinal do expoente, tem essa regrinha. Aí vai ser meio elevado a x aqui. Ó. Quando as bases são iguais, os expoentes têm que ser igual por causa da igualdade. Então, x é igual a menos 6. Qual que é a conclusão que eu chego? Se eu elevar meio, 0,5 na calculadora, vamos fazer aqui na calculadora para vocês verem. 0,5 é meio. Elevado a esse chapéuzinho que tem aqui na calculadora. Elevado a menos 6. Menos 6 é igual. Olha lá, deu 64. Então, logaritmo é isso. É que número que eu elevo a base que dá o logaritmando. Então, se eu fazer meio elevado a menos 6, dá o 64. Ficou claro? Ou não? Pessoal? Eu achei que ficou claro. Eu entendi também.
Ah, que bom. Eu agradeço aí o retorno. Vocês podem ficar à vontade, gente, de participar, porque, assim, essa forma mediada aqui, igual eu comento, não é a mesma coisa da aula presencial, não. Porque a gente vai lá na carteira e só de olhar o caderno ou olhar a expressão do aluno, a gente sabe se entendeu ou não. Aqui, se vocês não falarem, a gente não vai aproveitar essas aulas nossas, né? Então, pode ficar à vontade. As consequências da definição de logaritmo. Primeiro, só vai existir logaritmo. Tem umas condições aqui, então, de existência, condição de existência, log de um número qualquer. Vou pegar aqui igual está log de P na base B. Se eu escrever aqui log de um número qualquer de P na base B é igual a A, aqui só vai existir logaritmo se o B e o B e P e B for maior que zero. Então, não existe logaritmo de número negativo. E também a condição de existência que a base tem que ser diferente de 1. Então, a base não pode ser 1 e o logaritmando, além de ser diferente de 1, ele tem que ser maior que zero. E o logaritmando aqui tem que ser positivo. Então, só vai existir, repetindo e fixando essa informação, o número que eu estou tirando o logaritmo. Se eu fazer aqui, por exemplo, na calculadora, log de logaritmo de menos 3, vai dar erro. Porque não existe logaritmo de número negativo, ele tem que ser maior que zero. E além disso, a base aqui tem que ser maior que zero, diferente de 1. Ficou claro que a condição de existência aí só vai existir se aqui for positivo e o B, além de ser positivo, tem que ser diferente de 1. Ficou claro isso? Ficou claro. Sim. Beleza. Ô, Dimas, só uma pergunta. Por que o B tem que ser diferente de 1? Vamos fazer um cálculo aqui. Por exemplo, se eu estou fazendo log, um exemplo aí para te responder. Então, fazer assim, log de 8 na base 1 e falar igual a x, que é o jeito que a gente resolve, esse 1 vem para cá empurrando, 8 é igual a x elevado a 1. Então, o x aqui não tem condições aqui de eu elevar, desculpa aqui, do 1 elevado a x aqui. Não tem nenhum número que eu vou levar a 1 que vai dar 8, não existe. Você pode tentar qualquer número aí para elevar a 1 para dar o 8 aqui, É por isso, não vai existir quando a base aqui for 1. Porque o que acontece aqui? Você pega o logaritmando, e esse vem empurrando aqui, então vai ser 1 elevado a x. Porque 1 elevado a qualquer número nunca vai dar 8. É por isso que não pode ser 1. Respondi a sua pergunta? Respondido sim, obrigada. Nada. Então vamos lá. Agora, a consequência da definição. Primeira consequência aí, A1. Log de 1 em qualquer base vai dar 0. Por que dá 0? Porque quando eu levar qualquer número que tiver na base, isso for positivo, né? Diferente de 1, ele vai levar 0, vai dar 1. Então, 1 é igual a B a 0. Conclusão dessa primeira consequência aí. Você está fazendo log de 1 em qualquer base. Então, se eu fizer aqui na calculadora, log se eu fizer no celular depois também, vou colocar aqui de 10. Desculpa, log de 1, né? Log de 1 é igual. Olha lá, dá 0. Dá 0. Então, log de 1 em qualquer base vai dar 0. Porque qualquer base que eu for aqui positiva, que elevar a 0, vai dar 1. A primeira consequência ficou entendida? Se você está calculando o logaritmo de 1, você já sabe que é 0. Beleza? Oi? Tranquilo? Foi. Beleza. Segunda consequência agora. Se eu tiver o logaritmando igual a base, por exemplo, log de B na base B.
Isso tem que ser igual a 1. Por quê? Se eu estiver fazendo aqui log de 100, na base 100, igual aqui a x, ó, o logaritmo é o expoente que eu coloco na base. Então, vai ser 100, que é o logaritmo, tem que ser igual a 100ax. 100ax. Logo, o meu x aqui tem que ser 1, porque se as bases vão ser iguais, os expoentes também tem que ser igual. Então, moral da história, logaritmo de um número na mesma base sempre vai dar 1. Ficou entendido? Ficou entendido. Então, beleza, vamos lá para a próxima. A gente está fazendo essa parte aqui porque nem todo mundo foi na aula semana passada, e aí é importante a gente rever isso aqui. Terceira propriedade. Ô Dimas, Oi? licença, você está gravando essa aula? Sim, ela está sendo gravada, o Rafael. Ah, tá bom, obrigado. A última aula que eu postei lá no Classroom, alguém assistiu? Foi igual essa, ao vivo? Foi. Provavelmente eu tava aqui, então eu não assisti, não. Eu nem vi sim. que você colocou lá. Não chegou notificação pra mim, não. Não chegou a notificação? Não chegou. Agora que eu fiquei sabendo. Ah, que isso, eu estou postando, né? A primeira aula lá que eu coloquei sobre inequação foi postada lá no grupo. Vocês não chegou para vocês essa informação, não? Que está no mural lá, ó. Você postou, foi dia 11, não foi? Eu tô olhando aqui no mural agora e tem uma que você postou dia 11. Está falando que é uma aula mesmo? Isso, é porque, Dimas, as notificações do Classroom tem hora que chega um tantão de uma vez, sabe? Porque quando vocês postam alguma coisa no Classroom, quem tem o e-mail logado no telefone, chega 2 notificações. Chega a notificação do aplicativo do Classroom mesmo e chega a notificação do Gmail, que fica logado junto. Aí muita gente não vê porque tem muita notificação, entendeu? Aí é o tal do problema de informação em excesso, né? Informação em excesso acaba que tem um efeito contrário, que nenhuma informação ser efetiva. Ou seja, quando você quer tudo, você não tem nada. Não é verdade? Quando é muita informação. Eu vou mandar lá no grupo que suas aulas estão postadas, aí se alguém precisar, já vê. Mas consegue ver, Maria, Maria Andrade, no mural a aula postada? Consegue, no mural dá pra ver sim, dá pra ver o que você postou. Bom dia, segue o link do vídeo da aula dessa semana. Tá aqui. Ah, não. Então, as aulas que eu der aqui, eu vou estar gravando e vou estar postando. Aí o pessoal dá uma olhada lá, assiste, e depois me dá até o feedback. Porque eu pedi ao pessoal também, se essa aula está sendo produtiva ou não, me dá esse retorno. E outra coisa, eu pedi até aos alunos, Maria Andrade, também sugerir vídeo. Então, o mural lá é nosso, não é meu, né? Ele é nosso, então se alguém quiser postar algum vídeo depois para incrementar, vamos se comunicar aí da melhor forma possível aí para a gente, no final aí, alcançar bons aprendizados. O objetivo é esse. Então, participação de todos. Vamos lá, vamos continuar. Agora, a consequência da definição 4, tem outra consequência, quando eu tenho um número, estou elevado ao que é um expoente, por exemplo, log. Quando eu tenho a potência e a base, o expoente dessa potência é um logaritmo. O que é a quarta definição? Eu tenho uma potência, e essa potência é um logaritmo. Se a base desse logaritmo for igual à base da potência, o resultado disso aqui vai dar o próprio P. Vai ser igual ao próprio P. Um exemplo aqui. Se eu tenho aqui o exemplo que ele me mostrou aí. Ó. Ele mostrou 4. Não é isso não. Vamos escrever 4 elevado ao log de
7 na base 4. O que eu observo? Eu tenho uma potência e que o expoente é um logaritmo. Se a base desse logaritmo que está na potência for igual à base aqui da potência, o resultado disso aqui vai dar o próprio logaritmando. O próprio logaritmando ali. Ó. Vai dar o próprio 4 elevado a 7. Por quê? Quando eu estou resolvendo isso daqui, 4 elevado a 7. Oi? Eu não consigo ver aí embaixo. Agora deixa eu apagar aqui e fazer mais em cima. Vou apagar aqui, fazer mais em cima. Aqui, apagar tudo e arrumar de novo, que é essa daqui. A quarta. Ó, então, a quarta propriedade. Se eu tenho aqui um número qualquer elevado a um logaritmo, se esse... Vamos repetir aqui de novo. Se eu tenho uma potência em que o expoente é um logaritmo, a base desse logaritmo é igual à base da potência, o resultado disso daqui vai dar o próprio número, vai dar o próprio P no caso, e vai dar o próprio P aqui. O exemplo aí, se eu colocar aqui é 9 elevado a log de 13 na base 9. Então, você observa aqui que a base aqui, ó, do expoente lá, que é o logaritmo, é igual à base, você já sabe que isso aqui vai dar 13. Se você quiser, vocês querem que coloque um número assim mais operado para a gente perceber isso aqui? Sim. Vamos fazer um Pode. número aqui bem operado aqui para a gente enxergar essa coisa aqui. Quando eu tenho assim uma regrinha, o que eu faço? Eu coloco um número aqui mais fácil. Então, eu vou colocar aqui log de 2 elevado a 8 na base 2 aqui, ó. Elevado a log, né? Tem que ser um logaritmo log de 8 na base 2. Coloquei um número aqui bem pequeno para a gente operar. Log de 8 na base 2, quanto que dá? Quem me fala aí? Log de 8 na base 3? 2. Hã? 3? 3, parabéns. Porque logaritmo é o número que eu elevo a base para dar o logaritmando. Então, isso aqui vai dar 2 elevado a 3, e o resultado aqui vai dar 2 vezes 2, 4, vezes 2, 8. Ou seja, o resultado vai dar 8. Ou seja, se eu tenho uma potência em que a base é igual à base do logaritmo, o resultado vai dar o próprio logaritmando. Foi o que a gente fez aqui, ó, com um número assim mais operado. Ficou claro? Ficou claro. Ah, não, que bom, que bom. Então, você tem que estar calculando um logaritmo lá, que é o logaritmo mais louco, vamos falar assim, com um número muito complexo. Mas se ele estiver na potência, e a base da potência for igual à base do logaritmo, o resultado disso vai dar o próprio logaritmo. Vamos lá para a próxima agora, a quinta e a última. Dimas, rapidinho, você explicou a terceira? Eu me perdi, talvez não. Vamos repetir a terceira aqui. Terceira. Deixa eu ver o que é. Log de B. A terceira é quando a base é igual, né? Ó. É igual a potência aqui. Deixa eu ver aqui o que era a terceira. Mas deixa eu localizar aqui, que eu estou. Minha apresentação aqui fica pequenininha a hora que eu vou mostrar. P elevado a B igual a P. Tá. A terceira, eu expliquei, quando o número aqui foi igual, ó, B elevado a P, e aqui for na base B, aqui, ó. A base da potência foi igual, ó. Ok? Ela é mais ou menos a 4, então, Dimas? Então, ela que é a quarta aqui, na verdade aqui está igual a quarta aqui, ó.
Tem a quarta aqui. Aqui está meio confuso aqui, mas basicamente ela mesma. Mas vamos ver aqui com os números aqui, aí fica mais claro. Ó, igual eu coloquei aqui os números aqui, ó, ficou bem mais fácil para a gente entender. Vamos ver a parte aqui de números aqui. Né? Vamos ver aqui a quinta propriedade. Se eu tenho uma igualdade, depois a gente volta na terceira aí, gente, porque parece ter um probleminha aqui de imagem, depois a gente volta nela. A quinta é quando eu tenho uma igualdade. Se eu tenho log de x numa determinada base, por exemplo, na base B, e falar que isso aqui é igual a log de y na mesma base, se eu tenho uma igualdade de dois logaritmos, e se a base for igual, isso só vai acontecer se e somente se. Então, esse símbolo aqui da matemática é se e somente se x for igual a y. Isso faz sentido, né? Porque não tem como, se eu colocar aqui, por exemplo, qualquer logaritmo aqui, por exemplo, não vai existir igualdade se eu colocar log de 8 na base 2. Nosso x aqui é 8. Vai ser igual a log de outro de y aqui na base 2. Não tem como aqui existir log se meu logaritmando não for igual. Então, meu y aqui vai ser igual a 8. Isso é a quinta propriedade. Ficou claro? Ficou. Ficou não, beleza. Vamos nos números lá, a gente clareia um pouco mais isso daí. Né? Aí vem as continhas e a gente ainda tem que ver a calculadora hoje ainda. O objetivo é a gente aprender a fazer os cálculos aí usando a calculadora. Aqui, pessoal, está o grande segredo dos logaritmos, né? Nas propriedades operatórias. Se eu tenho o logaritmo de um produto, então eu tenho aqui, ó, log de 4 vezes 2, vou colocar aqui na base 2. Eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que o log de 4 na base 2, mais log de 2 na base 2. Esse é o grande segredo. Então, quando eu tenho um produto, eu posso transformar numa soma. Resolvendo isso daqui, log de 4 na base 2, quanto que dá? Quanto que dá log de 4 na base 2? 2. 2. Log de 2 na base 2? 1. Então, 2 mais 1, 3. 3. Se eu fizer aqui o logaritmo aqui resolvendo, log de 8, a gente viu que dá 3. Então, a gente demonstrou aqui que o logaritmo do produto pode ser decomposto no logaritmo da soma. Essa parte da propriedade operatória, que é o principal aí dos logaritmos, né? Porque o que ajudou o pessoal antigamente aí a fazer grandes cálculos. Ficou claro que o logaritmo do produto pode ser decomposto aí no logaritmo Ficou claro. da soma? Oi? Sim, Ficou claro, sim. sim, ficou claro. Tá, então vamos para a próxima, então. Logaritmo agora de um quociente, né? Logaritmo do quociente. Se eu tenho logaritmo, vou colocar aqui de 12, não, 16 sobre 2 na base 2, então o logaritmo, e no logaritmando aqui tiver uma razão, uma divisão. Eu posso transformar isso numa diferença, numa subtração. Então, isso aqui vai ser log de 16 na base 2 menos log de 2 na base 2. 2 na base 2. Vocês conseguem enxergar o que eu estou escrevendo nesse quadro aqui?
Aí eu acho que dá, fica só um pouquinho passado, mas dá para entender. Ah, tá. Deixa eu aproximar aqui melhor. Melhorou alguma coisa? Sim. Ah, que bom. Aqui, ó. Então, toda vez que eu tiver uma divisão no logaritmano, eu posso transformar numa subtração, respeitando a mesma base. Então, log de 16 sobre 2 é a mesma coisa que log de 16 menos log de 2. A gente viu aqui que log de 16 dividido por 2 vai dar 8. Então, aqui eu sei que o log de 8 na base 2, aqui não dá para vocês enxergar, não, tem que fazer mais em cima, né? Então, eu sei aqui que isso aqui vai ser log de 8 na base 2, que dá 3. A gente viu que isso aqui, então, vai dar 3, a resposta desse lado é igualdade. Agora, se eu fizer log de 16 na base 2, quanto que dá? 4. 4, parabéns. Menos log de 2 na base 2, 1. Então, a resposta aqui vai dar 3, não é isso? Que dá os mesmos 3 aqui, ó. Então, com isso, a gente demonstrou aqui que o logaritmo de um quociente, de uma divisão, pode ser expresso no logaritmo de uma subtração, que vai dar o mesmo resultado. Ficou clara essa demonstração? Ficou Sim. claro. Ah, que bom. Se alguém não tiver entendido, eu explico de novo, tá? Pode ficar à vontade. Vamos lá para a próxima. Logaritmo de uma potência. Se eu tenho aqui, ó, então próximo agora que é a terceira, deixa eu escrever mais para cá, senão vocês não enxergam. A terceira é logaritmo de uma potência. Log de uma potência. Se eu tenho, por exemplo, log de 2 elevado a 3 numa base 2, então não precisa ser a mesma base aqui não, vou colocar aqui de 4, vou colocar um número aqui para vocês verem que não precisa ser igual. De 4 elevado a 3 na base 2, esse número da potência aqui, ó, ele passa multiplicando. Então eu posso falar que isso aqui é a mesma coisa que 3 vezes o log de 4 na base 2. Então, o logaritmo de uma potência, que é a terceira, vamos ver se funciona. 4 elevado ao cubo é 4 vezes 4 vezes 4. 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. Então, isso aqui daria log de 64, que é 4 ao cubo, na base 2. Log de 64 na base 2, vou fazer mais em cima aqui, senão vocês não enxergam. Log de 64 na base 2. Por que 64? 4 vezes 4, 16. Vezes 4, 64. 4 ao cubo. Na base 2, vai ser 2 vezes 2, 4. Vezes 2, 8. Vezes 2, 16. Vezes 2, 32. Vezes 2, 64. O resultado disso aqui é 6. Log de 64 na base 2 dá 6. Agora vamos ver aqui se eu posso transformar numa potência. Olha como o pessoal aqui facilitava o cálculo. Quanto que é log de 4 na base 2? 2. 2. Então, 3 vezes 2 dá quanto? 6. 6. Então, eles usaram essas propriedades operatórias aqui, ó, para fazer os grandes cálculos. Então, o cálculo de semana que a gente ficou, números muito grandes, eles iam arrumando meios para facilitar. Então, toda vez que tiver uma potência, eu posso passar ela aqui multiplicando, que dá a mesma resposta. Ficou claro aí o logaritmo de uma potência? Sim. Mais ou menos. Teria como você fazer mais alguma questão? Multiplicação? Vamos dar outro exemplo aqui, então. Vou apagar isso aqui e vou dar outro exemplo do logaritmo da potência. Opa, vou lançar na câmera aqui. Vamos colocar outro exemplo aqui. Se eu tiver log de 625, colocar um número grande aqui. 625, não, vai colocar aqui de 5 elevado a 4, na base 4, na base de 25, vou colocar aqui
estou fazendo na hora aqui o exemplo de log de 25, colocar aqui elevado ao quadrado, na base 5. Então, o que é essa propriedade? Se eu tenho 25 aqui ao quadrado, esse expoente que está aqui, ele vai passar multiplicando. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2 vezes o log de 25 na base 5. Aqui fica fácil, ó. Quanto que é log de 25 na base 5? Quanto que é log de 25 na base 5? É só fazer 25 vezes 5? Não, é o número que eu vou elevar à base que vai dar o 25. Que número que eu elevo 5 que dá 25? 2? 2. Então vai ser 2 vezes 2 que o resultado vai dar 4. Então o resultado disso aqui, ó, log 25 ao quadrado na base 5, é só eu pegar isso que está elevado ao quadrado e passar multiplicando, então vai ser 2 vezes, e repetir aqui o log 25 na base 5. Vai dar 2 vezes 2, 4. Ficou entendido o que a gente fez aqui na propriedade da potência? A potência só passa multiplicando o logaritmo. Ficou entendido? Sim. Sim. Agora, se eu quiser resolver isso aqui, 25 ao quadrado dá 625. Vou botar aqui 25 ao quadrado. 625. Então, esse 25 seria log de 625 na base 5. Se eu colocar aqui, ó, 5 elevado a 4, 5 elevado a 4, dá o 625. Ou seja, log de 625 na base 4 dá os mesmos 4 que a gente tinha feito lá. Ó. Aqui eu estou só demonstrando se a gente tivesse resolvido isso aqui. Ó. Mas não precisa resolver. É só passar o expoente multiplicando. Ficou claro? Entendi agora. Que Sim. bom, que bom. Vamos para a próxima agora. Essa é a principal parte agora para a gente usar a calculadora. Então, para usar a calculadora aqui, a gente vai precisar da mudança de base. Então, eu vou pedir bastante atenção aí agora, para você usar a calculadora do celular aí, para resolver as questões, né? Mudança de base. No PET, ele já está pedindo a utilização de aplicativo, então a gente vai usar muito aí, tá? Mudança de base. Essa parte aqui tem que estar muito entendida, de base. Aí o que acontece? Se eu tenho aqui o log de 7 na base 8, se eu quiser transformar isso aqui em qualquer base, fala uma base aí qualquer, alguém. Um número aí. Geralmente é na base 10, né? Porque a calculadora só calcula se for na base 10. É isso mesmo, Giovanni. Então, se eu quero transformar isso aqui na base 10, eu vou fazer o logaritmo do logaritmando aqui na base que eu quero. Então, vou colocar na base 10 aqui. E vou dividir pelo logaritmo da base aqui, ó, então log de 8 na base que eu quero, que é 10, para fazer na calculadora aí, como vocês disseram aí. Dimas, eu não tô conseguindo enxergar o que você tá escrevendo. Vou fazer mais. Sim, tá. Qualidade. Melhorou? Pode Não. ouvir agora? Não. Hã? Não. Não? Então vou apagar aqui de novo. Não. Vamos fazer de novo. Vocês estão vendo o quadro aí, eu apagando aqui? Sim, só que tá embaçado. É porque a questão é de a câmera espaço que tá tá dando pra embaçada. ver. Eu Só não tá dando pra ver qualidade porque dessa tá meio câmera aqui. embaçada a tela. Tenta limpar a câmera. Eu passo um paninho na ponta dela aqui para ver se melhora. Vamos ver se melhora. Mudança de base. Por exemplo, eu tenho o log de 7 na base 2. Isso aqui é difícil de eu calcular. Que número que eu vou elevar o 2 que vai dar 7? Complicado, né? Não é fazer isso? Que número que eu vou elevar o 2 que vai dar 7? Não dá exato aqui.
Para isso a gente vai fazer a mudança de base. Onde eu estou escrevendo agora, está conseguindo enxergar? Pessoal, está conseguindo Eu ver não aqui? estou conseguindo enxergar. Não está conseguindo? É por causa da. É porque eu acho que a internet. Eu acho que é porque... Isso, eu ia falar isso. Não é a câmera que tá suja, não. Eu acho que é a por causa da internet. internet. Olha. Ainda não está conseguindo enxergar, não. Nada, não. Não, mas melhorou, mas pode ir escrevendo que ela vai oscilando, então assim, uma hora fica bom. Pode ir seguindo aí. E agora tá dando. Então, meu objetivo aqui, pessoal, eu tenho log de 7 na base 2. Que número que eu vou elevar o 2 que vai dar 7? Esse é o objetivo. Como na calculadora só faz na base 10, então o que eu vou fazer? Eu vou fazer aqui o logaritmo de 7 na base 10 para transformar a base 2 na base 10, dividido pelo logaritmo de 2 na base 10. Isso é a mudança de logaritmo. Eu faço o logaritmo na base que eu quero, dividido pelo logaritmo da base na base que eu quero. No caso aqui, a gente está transformando na base 10. Ficou entendido? Ficou, pessoal? Eu não entendi muito bem, não, Dimas. Não? Vou explicar mais uma vez, então, mais devagar. Falar de forma mais pausada aí para ver se entende. Devagar e começar de novo. Nosso objetivo, calcular o log de 7 na base 2. Quando eu estou calculando o logaritmo de 7 na base 2, eu estou querendo descobrir que número que eu vou elevar o 2 que vai dar 7. Como vai dar um número aqui decimal, e para a gente até usar a calculadora aqui, parece que foi a Giovana que comentou. O logaritmo, na verdade, na calculadora ele faz em duas bases, viu, Giovana? Ele faz na base 10 e na base Euler, o número de Euler, na base E. Tem as duas, que é o logaritmo neperiano. Então, tem as duas formas. A mais conhecida é a base 10, né? Então, o que acontece? Meu objetivo, calcular isso aqui na calculadora, no celular aí de vocês. Aí ela falou assim, a mais comum na calculadora é a base 10. Então, como é que eu transformo o log de 7 na base 2? Isso na base 10. Como é que eu faço? É só eu fazer o log de 7 na base que eu quero. Eu quero a base 10. Então, pus aqui 10. Sobre o logaritmo aqui da base, então log de 2, na base que eu quero. Eu quero 10, então vou pôr aqui 10. Ficou entendido? Essa parte eu tinha entendido, eu só não tinha entendido o que você faz daqui pra frente. Aí a gente vai na calculadora agora. A gente vai aqui na calculadora agora. Olha lá. Não sei se está dando para ver Dimas, se eu mais não na me engano, calculadora, dá para vamos aqui fazer o log. subtração também, né? Hã? Dimas, se eu não me engano, dá para fazer por subtração também. Pode fazer por subtração, que é log de 7 menos log de 2, usando a propriedade que a gente viu, muito bem. Mas eu posso usar aqui a propriedade da subtração e posso aqui fazer a divisão aqui de uma vez, ó. Vou fazer aqui, ó, log, usando a divisão aqui e depois fazendo a subtração, log de 7, porque quando é 10 eu não preciso pôr, dividido por log de 2. Aí depois vocês vão fazer na calculadora, deu 2,8. Vira aí, você consegue ver aí na imagem? A gente consegue ver. Então, aí o que acontece? Se eu pegar 2 elevado a esse número aqui, ó, quem me fala quanto que vai dar? 2 elevado a esse número. Vai dar 7. 7. Esse é o objetivo. Quando você calcula o logaritmo, é que número que você coloca aqui na base que dá o logaritmando. Quando é esses números que não dão exato, a gente usa a calculadora. Ô, Dimas, eu vou ter que te interromper porque eu acho que a gente tem aula da Janine agora 10 horas. Ah, tá. Aí eu vou ter que cortar seu pensamento aí, mas
Deu para entender o que você está passando. Deu para entender? Deu. Aqui eu ia só passar agora o resto aqui das propriedades, resolver uma só aqui dos cálculos. Mas o que vocês acham? A gente encerra por aqui? Que a gente ia marcar até 1 hora só. Então, é porque a gente tem aula da Jaline agora às 10 horas. Aí, se você quiser, se você estiver disponível, né, você pode marcar outro dia. O Guilherme, de História, por exemplo, ele tem 2 aulas na semana. Aí, se você quiser olhar a sua agenda... Não, tá ok. Eu vou estar me organizando e depois a gente continua essa parte aqui, né? Essa parte e a sequência da semana 5 é a função logarítmica. Então, na próxima, a gente termina esse finalzinho aqui, que não deu tempo, né? Nossa programação até 10 horas, e inicia a função logarítmica. Ok, pessoal? Eu vou agradecer a presença de todos. Muito obrigado aí a todos que entraram. Até a próxima e eu vou estar marcando aí. Acho que se for interessante essas aulas, se vocês acharem interessante, eu vou estar marcando aí mais aulas para a gente estar vendo os conteúdos aí. Tá ok? Muito obrigado. Ok. Ok, obrigada, Dimas. Tchau. Tchau. Obrigada, Dimas, foi ótimo. Obrigada, Dimas. Obrigado. Ajudou muito a sua aula. Ó, que bom.